Graça e paz, meus amigos. Vamos a mais um resumo da lição. Nós vimos na semana passada sobre a visão de Jesus e os apóstolos acerca da Bíblia. Vamos comentar um pouco sobre esse assunto, mas sem dúvida existe uma mentalidade diferente daquela qual Jesus e os apóstolos tiveram acerca das Escrituras, acerca do sobrenatural. O mundo, após muita coisa, após o iluminismo, onde a razão é entronada, teve uma visão do sobrenatural de maneira diferente, minimizando assim a operação do sobrenatural, os milagres, tudo que é diferente da razão é excluído. Portanto, a pergunta é: será que Jesus encarava a Bíblia dessa maneira? Evidentemente não. Qual era a Bíblia que Jesus utilizava? A Bíblia que Jesus utilizava era o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Jesus considerava a Bíblia hebraica como escrituras sagradas. E os ensinamentos, aquilo que ele disse, a maneira como ele viveu, demonstram o quanto ele tratava a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento que nós chamamos, como sagrada, como importante. Algumas pessoas colocam ensinamentos de Jesus entrando em contradição ou entrando em xeque com os ensinamentos do Antigo Testamento, mas não é verdade. O Novo Testamento não contradiz o Antigo Testamento. Há uma continuidade, há uma sequência. A Bíblia como um todo aponta para a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Obviamente, por muitos, ele ainda é esperado, mas para nós, cristãos, Jesus, ele é o Messias. E as profecias da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, apontam para a vinda dele, para o ministério dele, para o que ele faria e o que ele ainda vai fazer como Messias sofredor e depois como Messias glorioso. Jesus, ali naquele momento importante que era do início do ministério dele, no deserto, e é interessante como 40 na Bíblia é um número usado. Jesus ficou 40 dias sem comer, sem se alimentar, sem beber água. E é nesse contexto que Satanás aparece para ele. Aparece para tentá-lo, para fazer desistir de seu objetivo, do plano da salvação. Mas Jesus responde Satanás, responde o tentador, responde o opositor com as Escrituras. Ele cita Deuteronômio. E é interessante aquilo que Jesus diz. Ele diz: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto está lá em Deuteronômio. Jesus, mais do que nunca, era um grande conhecedor das Escrituras. Você deve se lembrar de um momento da vida de Cristo onde Maria se perde de Jesus. E ela vai encontrá-lo discutindo com os mestres da lei. Discutindo com pessoas formadas, com os rabis. Jesus era visto como um grande mestre. E para as religiões que não aceitam Jesus como o Messias, ele é visto, sim, como um mestre, como alguém que foi extraordinário, que teve ensinamentos extraordinários. Jesus falou acerca do amor a Deus, amor ao próximo, e ele disse que esse é o resumo da lei. Sabe, alguns pegam esse texto e pensam que Jesus está deixando a lei para trás, está abolindo a lei, está encerrando a lei, e essa não é a ideia. Afinal de contas, esses ensinamentos, eles estão nas Escrituras hebraicas. Eles estão no Antigo Testamento. Alguém escreveu um livro de que o judaísmo é a religião do amor. E se formos para o Antigo Testamento, vamos perceber isso. Aquilo que Jesus está falando aqui,
ele apenas está fazendo uma referência, citando dois textos combinados, que já eram o costume da época. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, assim por diante. E também Levítico 19, onde diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em essência, a lei é amor. Em outro momento podemos estudar sobre os 10 mandamentos. Jesus não aboliu a lei. Em Mateus 5,17, Jesus é claro em dizer o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Lei se refere aos 5 primeiros livros de Moisés e profetas aos profetas maiores e menores, ou seja, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esse cumprir aqui é de ser o cumprimento das Escrituras. E não de que ele encerrou, de que ele acabou. Não é essa a ideia. E ele vai dizer no verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É que parece que Jesus está se remontando à linguagem da aliança, onde existem as testemunhas, e a lei é usada no contexto da aliança, e que ela não ia passar. A aliança de Deus, a lei de Deus, não passaria jamais. E ele vai dizer o seguinte: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus fala o seguinte: aquele que considerar o menor mandamento e ensinar aos outros, ele será considerado grande no reino dos céus. Olha que extraordinário. Então às vezes a gente pensa, mas isso aí não tem nada a ver, não tem importância. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Portanto, Jesus confirmou a lei. Os apóstolos também, se você for lá para o que diz Paulo, anulamos a lei pela fé? Ele diz de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. As interpretações modernas, com olhares filosóficos, é que vão levar as pessoas a entenderem que Paulo está falando contra a lei. Mas em nenhum momento Paulo fala contra a lei. Na verdade, esse mandamento é santo, justo e bom. É claro, esse é um assunto que podemos comentar em outro momento. Em outro momento especial da vida de Jesus, depois da sua morte, quando ele ressuscitou, ele aparece para os discípulos que estavam no caminho de Emaús. E ali ele explica as Escrituras, todas as Escrituras, desde Moisés até os profetas, diz o texto, mostrando aquilo que apontava para a sua vinda, para a vinda do Messias. Jesus não tratou as histórias da Bíblia como apenas histórias primitivas, como histórias não confiáveis, de maneira nenhuma. Ele falou de Noé, ele citou Gênesis 1 e 2 e também Gênesis 4. Ele falou de Davi, também de Eliseu, entre outras figuras históricas, outros personagens. Ele não alegorizou o texto bíblico. A interpretação de Jesus não era alegórica, e a dos apóstolos também não. Os apóstolos, da mesma maneira que Jesus, trataram a Bíblia como palavra de Deus. E é interessante que em Atos 13, 32 a 36, Davi é citado por Paulo, mas suas palavras são atribuídas a Deus. O que Deus prometeu aos nossos antepassados. Em Romanos 9,17, onde se esperaria que Deus fosse o sujeito, Paulo usou o termo Escritura, afirmando, porque a Escritura diz a Faraó. E lá no texto de Êxodo vai dizer, porque Deus diz a Faraó. As Escrituras são enxergadas como a palavra de Deus. Não há essa descontinuidade, não há essa oposição. Há, na verdade, um complemento, há uma união. Todos aqueles que escreveram o Novo Testamento, eles tinham como Bíblia a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. E é claro, esse assunto gera um outro assunto,
que é como eles utilizaram o Antigo Testamento. Há diversas citações, alusões, citações diretas e indiretas. Como é que eles usaram? Como foi o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento? É um assunto para mais um outro vídeo que quero em breve gravar. Mas quero terminar com um texto da irmã White que diz assim: os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo que o próprio Deus. Em vez de firmar seus pés no fundamento inabalável e pôr tudo à prova da palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza. E se essa palavra não concorda com suas ideias científicas, ela então é descartada como indigna de crédito. Ela diz mais em outro livro: os que mais bem se acham familiarizados com a sabedoria e o propósito de Deus, da maneira como foram revelados em sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental e podem tornar-se obreiros eficientes com o grande educador, Jesus Cristo. Ele deu ao seu povo as palavras da verdade e todos são convidados a desempenhar uma parte em torná-las conhecidas ao mundo. Não há santificação à parte da verdade, a palavra. Quão essencial, portanto, que ela seja compreendida por todos. Que Deus nos abençoe. Que cada dia compreendamos a palavra de Deus. Precisamos buscar entender a Bíblia como um todo, não só parte dela. Afinal de contas, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, assim por diante. A Bíblia, toda ela, foi inspirada pelo Eterno. Devemos considerá-la como importante. Continue acompanhando este canal, continue estudando junto comigo a palavra de Deus. Você já curtiu esse vídeo? Por favor, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva, se por acaso você ainda não é inscrito, acredito que a essa altura do campeonato você já seja inscrito. E ative também o sininho para receber as notificações de novos vídeos, de novo conteúdo nesse canal, ok? Um abraço.